E a nova onda de contágio da Covid-19 está colocando em alerta autoridades e especialistas. Estamos chegando ao fim do ano e com ele, a gente sabe, vem as festas, as confraternizações das empresas, as pessoas começam a lotar as praias, ou seja, aglomerações e circulação de pessoas. Essa circulação deve aumentar. Por isso, a Defensoria Pública enviou uma série de recomendações para o governo do estado para conter a curva de contágio que não para de subir em todo o mapa de Santa Catarina. Vai ser uma temporada diferente. A pandemia ganhou força no Brasil em meados de março, fim do verão passado. Faltando menos de um mês para a estação mais aguardada do ano para o turismo, as autoridades estão em alerta. Principalmente porque o número de casos do coronavírus está subindo numa velocidade inédita em Santa Catarina desde a chegada da doença. Com esta preocupação, a Defensoria Pública do Estado enviou uma recomendação ao governador, sugerindo uma série de medidas. A questão da própria fiscalização do uso de máscaras por parte da população, que na prática não tem ocorrido. Então, apesar da gente ter legislação obrigando o uso de máscaras, pouca fiscalização a respeito disso. Proibição de aglomerações também. No começo, alguns meses atrás, nós até tivemos ações integradas de órgãos da Defesa Civil, da Segurança Pública, fazendo essa fiscalização das aglomerações. Hoje a gente não tem mais isso praticamente, então a gente tem várias situações de aglomeração no estado, principalmente nos finais de semana, a gente vê no dia seguinte as notícias sobre isso. Elas não estão sendo fiscalizadas, o seu cumprimento não está sendo fiscalizado, então por isso a situação está cada vez pior. Então a gente está se deparando aí com uma crise sanitária extremamente perigosa. As recomendações também foram enviadas ao prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. E nós falamos sobre isso aqui no SBT Meio-Dia na semana passada. Nos manifestamos orientando o município para que realize campanhas de conscientização à população, que intensifique a fiscalização na capital, para que essas medidas que já existem também sejam cumpridas, sob pena de aplicação das penalidades que já são previstas. Aqui na capital, a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, ampliou a testagem. A média de testes diários subiu de 500 para 1.000 e inaugurou um centro de testagem exclusivo para a Covid-19. Mas, segundo a Defensoria, as medidas devem ser ainda mais severas. Os números mostram que a curva de contágio está subindo em ritmo acelerado aqui no estado. Já são mais de 372 mil casos confirmados e mais de 3.800 mortes em todo o estado. Outro número preocupante também é o número de casos ativos. Hoje, são mais de 32 mil pessoas infectadas com a doença. Segundo especialistas, se medidas mais severas não forem tomadas nos próximos dias, o cenário da pandemia pode ser ainda pior. Eu sugiro que nas 3 próximas semanas, até para que a gente tenha um Natal e um Ano Novo e um janeiro mais tranquilo, algumas medidas essenciais. A primeira delas, é necessário o fechamento completo do acesso às praias. E é necessário o fechamento completo de casas noturnas, porque são os 2 vetores que nós vimos que mais ampliaram a contaminação nesse último mês. É nítido isso, é visível isso. A segunda medida, de flexibilização de horários de atendimento de bares, restaurantes, do próprio comércio. Do ponto de vista de você não fechar essas atividades, mas ao mesmo tempo discipliná-las com horários calibrados, de tal forma que você estabeleça, então, uma correlação com a capacidade de atendimento para evitar a aglomeração de pessoas nesses locais. Terceira medida, proibir de imediato tudo que é festas previstas para empresas e organizações nesse final de ano, as festas natalinas, as festas de final de ano, inclusive celebrações de Réveillon. Deixar muito claro que isso não é possível nesse momento e nós vamos ter tantos Réveillões pela frente para isso. É preciso também estabelecer em Santa Catarina o toque de recolher a partir das 23 horas até as 6 horas da manhã. O professor acredita que as medidas mais severas vão relembrar à população que a pandemia ainda não acabou. Pelo contrário, está tomando um tamanho que jamais se viu antes. Por isso, a mudança de comportamento é a principal arma para combater o avanço da doença.
Se nós mudarmos a atitude do governo, dos órgãos governamentais, nós acenamos para a população que ela também precisa mudar. E eu acho que 2 semanas não são muitos para a gente fazer isso. E seriam extremamente benéficas essas medidas, no sentido de você ter um Natal, um Ano Novo e um mês de janeiro muito mais tranquilo do que nós nos encontramos agora. E a gente conversou agora há pouco aqui ao vivo, né, em entrevista com o governador Carlos Moisés, governador do estado, que disse que hoje à tarde vai se reunir com os prefeitos das cidades exatamente para falar sobre a situação e sobre que medidas podem ser tomadas a partir de agora para restringir algumas atividades e tentar evitar que o pior aconteça, já que nós estamos no pior momento da pandemia e a previsão é que o verão chegue com a chegada também dos turistas e por isso a preocupação é grande em todo o estado.